Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória e tem um atleta que já passou pelo Vasco, Internacional, pertence ao Bragantino, que está livre para assinar com outra equipe na Série A e, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa, até porque ele joga ali como meia de criação, é um setor que o Vitória tem uma carência, até porque já teve, por exemplo, a saída do Daniel Júnior para o América Mineiro e eu vejo com bons olhos, até porque o Vitória tem uma boa relação com o Bragantino, já teve, por exemplo, o empréstimo do Alejandro para o ataque. Eu acho que esse atleta aqui pode sim ser uma alternativa, já chegou a viver uma fase muito bacana no início da sua carreira e é jovem, né? Tem aí seus 22 anos de idade. Vou comentar aqui com vocês. Tem também jogador deixando o clube, mais outros dois encaminhando esse empréstimo e renovação. Vou trazer aqui mais detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Estamos aqui bem perto de chegar em 60 mil inscritos no YouTube. Falta aqui um pouco menos de 20 inscritos no canal. Então se você está assistindo, se inscreve aqui, porque dependendo, quando você clicar aqui e se inscrever, já vira 60 mil, né? Que é o nosso objetivo agora para esse mês de agosto. Então, muito obrigado aí a todos que se inscreveram. Estamos bem perto dessa marca. Bora aqui então chegar aos 60 mil, beleza? Então vamos aqui mostrar na tela que eu acho mais interessante, né? Dessas várias notícias que eu vou falar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Dudu deixando o clube, né? Depois daquele episódio, ele e o Rodrigo, que já era de se esperar essa sua saída. E agora, de saída então da equipe do Vitória, valeu demais o portal Arena Rubro-Negra. Vai lembrar aqui então que vai ser emprestado ao Novo Horizontino, a equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e tem tudo, né, para conseguir o acesso à Série A. Vai pagar então R$400 mil ao Vitória para contratar o volante até o final do Campeonato Paulista de 2025, ou seja, termina a atual temporada, né, no Novo Horizontino e ainda fica na Série B. Foi muito importante na Série B do ano passado para conseguir o acesso, até vinha, né, de uns jogos jogando como titular, mas aquele episódio, né, que teve com o Rodrigo também afastou bastante a chance dele continuar. Eu até gosto do jogador, acho que tem um potencial interessante, tem só 25 anos de idade, na temporada tinha 23 partidas, ano passado já tinha somado 20 jogos, não é à toa que dos últimos 5 jogos dele, apesar dessa sequência terrível, né, que o Vitória teve de 5 derrotas seguidas, ainda assim foi titular contra o Atlético Goianiense, Botafogo, Vasco e São Paulo, só jogou 2 minutos naquela derrota para o Corinthians. Enfim, o que você tem a dizer desse empréstimo? Acho que o Dudu merece ser reintegrado no ano que vem, até porque dependendo das atuações que ele tiver no Novo Horizontino, na Série B e no Campeonato Paulista, para ele sair para um valor daqui a um tempo milionário, eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. O Campeonato Paulista é muito visado e pode acontecer, né? Ainda mais com o Novo Horizontino, que briga por algumas coisas interessantes nesse ano. Vou falar aqui também de mais outras notícias bem interessantes, que já é de se esperar, que é tanto da renovação do Mateuzinho e também do Lauan, né? Então, muito interessante aqui, ó, Mateuzinho de 26 anos, tendo contrato até o final de 2028, se você acompanha aqui o canal, você já tinha, né, ouvido eu falar sobre isso, que não ficaria surpreso se tivesse uma renovação, porque ia até o final de 2026, até abril de 2026, então possivelmente aumentando essa multa rescisória dele para o exterior e também aqui para o Brasil. Achei uma notícia aí bem interessante. Vale lembrar então que o jogador na temporada, 40 jogos, 4 gols e 8 assistências, um belo gol, né, também contra o Palmeiras, sem dúvidas, chama muita atenção, marcou contra o Palmeiras, deu assistência contra o Corinthians, um gol e uma assistência contra o Atlético Mineiro, assistência contra o São Paulo, um gol e uma assistência no Clássico contra o Bahia, então o cara só aparece, né, nos momentos mais decisivos e tem feito uma temporada sensacional. Nem acho que, por exemplo, o Vitória está carente nessa posição de meia, não é isso. Tem até essa indicação, né, que eu vou fazer aqui de um atleta, mas para ser um companheiro do Mateuzinho ou para entrar no segundo tempo pode ser também uma boa opção. Vale lembrar que o Mateuzinho é parecido, né, com o Dudu, porque eles chegaram no ano passado para ajudar o Vitória naquela reta final da Série B. E ajudou muito, né, até porque ficaram para esse ano, o Mateuzinho no ano passado também 27 partidas, 2 gols e mais 2 assistências, já tinha passado pelo Ipiranga, Caxias, Figueirense e começou a se destacar agora, né, seus 24 para 25 anos e agora com 26, ótimas atuações na Série A, que foi onde ele realmente apareceu, né, 3 gols, 4 assistências até aqui, sem dúvidas um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Aqui eu não sei se eles falam sobre valores, mas com certeza vai ter uma multa gigante, né, para essa venda. Aqui, ó, a multa é de 80 milhões de euros para o mercado internacional e 14 milhões de reais para o mercado brasileiro, que é um valor baixo, mas pelo menos não é 6 milhões, 7, sabe? Que a maioria dos clubes, quando tem um jogador ali, dependendo se tiver em reta final de contrato, aceitariam um valor bem baixo. Enfim,
Eu acho que poderia ter sido um pouco mais alto, esses 14 milhões, mas se sair, pelo menos vai render uma boa compensação financeira. Já no caso do Lawan, tá, gente, que eu tô falando, o Mateuzinho não teve seus valores divulgados. Vale lembrar aqui também de que o Lawan teve um bom desempenho, principalmente nesse empréstimo ao Itabuna, 9 partidas e 5 gols. Esse ano também, pelo Vitória, já jogou 2 jogos, contra o Grêmio e contra o Flamengo. Foi ali uma alternativa. Não teve uma participação excelente, né? Até porque dá pra ver que ele não atuou nos últimos 2 jogos com 2 vitórias, mas é melhor você dar espaço para um atacante que pertence ao seu clube, que é da base, do que pegar empréstimo um jogador geralmente com a mesma idade e que não tem dado um bom resultado, sabe? Achei que foi uma boa alternativa, foi um dos artilheiros então da Série D, 9 jogos, 5 gols, e foi a primeira chance também que ele teve, né, no Vitória, na equipe profissional. Vai lembrar que ele já passou também no rival, no Bahia, aqui ele mostra as fotos dele com a camisa do rival, e também essas primeiras chances dele. O que você tem a dizer? Tanto dessa renovação do Mateuzinho e também do Lawan agora, desses 2 jogos dele contra o Grêmio e contra o Flamengo, que, vamos combinar, né, não foi nada fácil esses compromissos. Que você viu, né, dessa primeira impressão do atleta? Falando nesses jogos, eu quero destacar aqui para vocês tanto esse próximo compromisso, o clássico contra o Bahia, vitória do Vitória fora de casa, pagando R$5 a cada real apostado, então R$10 para voltar 50. Excelente cotação, já finalizei aqui minha aposta, você pode fazer a sua por aí também. Tem esse próximo compromisso também em casa contra o Cruzeiro, vitória do Vitória pagando então 3,20 a cada real apostado, R$30, por exemplo, voltando 96, o empate também 3,20, ótima cotação para esse compromisso. Para você começar a apostar na Esportiva é muito simples, você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Também tem aqui os jogos da Copa do Brasil, nesses jogos agora que vai definir as quartas de finais. Tem também os jogos que vai ter da Libertadores, sempre com boas cotações aqui nesse duelo. Tem aqui, por exemplo, no próximo dia 15, Flamengo e Bolívar, vitória do Flamengo pagando então 1,13. Você pode apostar aqui, por exemplo, vou colocar um valor baixo só para vocês verem aqui, né? R$5, eu posso começar a apostar? Pode sim, tá? A partir de R$1 já pode começar aqui na Esportiva. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então agora eu quero falar sobre uma opção que seria para esse setor de meia de criação ou meia central, que é o Praxedes, ou seja, ele poderia jogar com o Mateuzinho, uma dupla no meio de campo, né? O Mateuzinho, o Praxedes, e ao lado dele, por exemplo, o William Oliveira, pode ser uma alternativa, tá? Não seria loucura de se imaginar. Ou, por exemplo, o Leonardo, pode ser uma alternativa nesse sentido. 22 anos de idade, pertence então ao Red Bull Bragantino, quando foi comprado junto ao Internacional, com um valor que até na época eu achei um pouco exagerado, tá? Que foi de 30 a 35 milhões de reais. Ele surge muito bem no Internacional em 2020, 36 jogos, 1 gol. Aí 2021, né, 18 partidas, 1 gol e uma assistência pelo Inter, lembrando que jogando um pouco mais recuado, até ser comprado pelo Bragantino. Até ficou um tempo, né, no Bragantino, 2021, 27 jogos, 3 gols e 4 assistências, 2022, 31 partidas, 2 gols e 2 passes, e ano passado, né, com 11 partidas e 2 gols, até ser emprestado ao Vasco. Então vai completar um ano que ele está no Vasco da Gama, 35 jogos, 2 gols e 2 assistências, porém o Vasco não tem interesse, né, em continuar com o empréstimo do jogador e pode aceitar essa rescisão e o Bragantino emprestá-lo para uma outra equipe. Apesar dele ter 14 jogos pelo Vasco nesse ano, na Série A foram apenas 6, ou seja, estaria disponível, né, para assinar com uma outra equipe, né, da primeira divisão. Não seria um problema, por exemplo, ele vir para o Vitória. Lembrando que ele foi titular nesses jogos aqui, contra Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, mas ainda no início para o final do mês de julho, né, em agosto mesmo, ele não entrou em campo e claramente tem sido uma peça fora do baralho, ainda mais depois das chegadas de mais reforços para o meio de campo no Vasco da Gama. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você vê uma boa possibilidade o Praxedes, que surgiu, né, com grande potencial, jogador que é canhoto, tem 22 anos de idade, 1,86 m de altura, tá aqui o desempenho dele também nesse ano no Brasileirão. Vamos pegar aqui o ano passado, né, para o mapa de movimentação, sempre jogando um pouco mais recuado, mas chega bem também na frente. Aqui o desempenho dele também pelo Red Bull Bragantino e pelo Internacional, que foi o seu melhor desempenho, né, na temporada 2020-21, só para você ter uma noção, 22 jogos, 18 como titular, 1 gol e mais uma assistência. Enfim, tem contrato com o Vasco até o final desse ano, mas com o Red Bull Bragantino até o final de 2026, tá? Até porque foi comprado por um valor altíssimo, 30 milhões de euros. Eu acho que ele é um bom jogador, mas não para tanto, né? E ainda, o cara só tem 22 anos, eu acho que tem um potencial muito grande de reverter, por exemplo, essas atuações, e ser uma peça importante, ser um cara titular em um clube, por exemplo, da Série A. Você concorda comigo? Discorda? Até porque o jogador já vai para o seu
5º ano seguido, né, como profissional, já tem mais de 200 jogos na carreira, um jogador que acabou de fazer 22 anos, eu acho que é uma opção interessante sim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva VIP para você começar a apostar nesses próximos jogos do Vitória, desse clássico contra o Bahia, nesse jogo em casa contra a equipe do Cruzeiro, e outras sugestões que eu trouxe aqui no canal recente do Vitória estão aparecendo também aqui na tela. Valeu, galera!